Quando a cliente chega para fazer um pedido com a gente, que trabalha com artesanato pela internet, tem diversas maneiras da gente oferecer o nosso produto. Pode ser a pronta entrega, alguma peça que a gente já fez e a cliente compre, que já está pronta, que não faça alterações. Pode ser também sobre encomenda, baseado numa peça que a gente já tem, mas que seja personalizada com alguns detalhes que a cliente quer, de acordo com a cor da festa, cabelinho da criança, a cor do olho, detalhes que ela vai especificar baseado numa peça que a gente já fez. Pode ser que a cliente já venha com a peça de uma outra colega para que a gente faça de acordo com aquele modelo. E aí hoje nós vamos conversar sobre isso. Geralmente quando a gente está começando e a gente tem uma cartela ainda em andamento de alguns produtos e a gente precisa ampliar esses produtos para que as clientes encontrem o que elas precisam dentro da nossa loja, da nossa divulgação, é preciso a gente fazer amostras. Às vezes a gente já consegue fazer amostra dentro de um pedido que a gente está recebendo. Às vezes a cliente entra em contato com a gente interessada no produto que a gente ainda não fez, e aí a gente vai trabalhar em cima disso, sabendo que ela pode ou não ficar com aquela peça. Mas o interesse maior é o nosso, da gente ampliar mais a nossa cartela de produtos, porque quanto mais produtos a gente tem, melhor será essa nossa conversa e menos as clientes chegam com fotos de outras artesãs. Ainda hoje, depois de tanto tempo, com uma cartela de produtos tão vasta, ainda acontece de algumas clientes entrarem em contato já no primeiro orçamento, falando assim: você faz igual? Passo o link da minha colega e agradeço o contato. Só, não explico nada e a cliente mesmo já entende. Às vezes a cliente quer negociar algum modelo comigo e vem com a foto de outra artesã. Como eu já tenho um caminhar bem, longo, e eu já sei lidar mais ou menos com os clientes, eu não aceito mais esse tipo de pedido, porque as clientes elas já vêm com uma expectativa muito grande dentro do trabalho da outra colega. E aí, por mais que eu capriche, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir atender e aí ela não vai gostar. Quando eu era iniciante, era pior ainda. E eu vejo muitas iniciantes dentro dos grupos reclamando, se queixando, ficando tristes porque isso também nos desvaloriza. Mas a culpa foi tua que aceitou fazer baseada na peça de outra artesã. Mas Vivi, ela insiste em fazer o pedido com aquela peça. Como é que eu faço? Então eu vou explicar como é que eu faço. Quando eu vou criar um tema novo, como esse aqui da Machi do Urso, que eu tenho que fazer os personagens todos que eu ainda não fiz, eu olho a referência do desenho. Eu converso com a cliente, ela me passa, os detalhes que ela prefere, alguns detalhes bem específicos, e aí eu vou trabalhando dentro dos desenhos que eu procuro no Google de referência direta do desenho, tá? Então, eu fiz isso com a galinha pintadinha, vocês sabem que eu fiz, eu já mostrei para vocês como é que eu fiz. E nesse pedido da Machi do Urso, eu tô fazendo do mesmo jeito. Só que, aquele pedido da bailarina que eu falei para vocês, a cliente queria uma peça que eu ainda não tinha. E aí, como eu queria atender esse pedido, eu ofereci para ela alguns modelos, explicando que aqueles modelos não eram meus, que não era uma modelagem minha, que eu não estava acostumada a fazer aquilo, mas se ela quisesse eu poderia fazer dentro do meu estilo. E aí ela escolheu o modelo, esse modelo que eu vou mostrar para vocês, e dentro desse modelo eu fiz as minhas alterações e aí ficou assim. Mas Vivi, como é que você chegou nesse estágio de você conseguir colocar a tua essência, o teu estilo, o teu jeitinho dentro da peça? Então lá no comecinho,
eu não tinha muita noção das coisas, fui fazendo assim meio, né, pelo impulso, fui fazendo meio pela intuição. Então eu imprimia várias fotos das colegas, então se era Branca de Neve, eu tinha uma pasta, no fim eu doei essa pasta, né, para uma colega, com várias referências da Branca de Neve, e aí eu colocava no meu mural, esse mural que eu tenho aqui hoje, eu sempre tive um mural na minha frente, que eu colocava as fotos de referência e aquilo fez uma misturança na minha cabeça e eu conseguia construir a minha peça com o meu jeitinho. O meu olhinho, às vezes a mãozinha de uma, o vestidinho da outra, o pezinho da outra, e eu fazia um quebra-cabeça que no fim dava o meu estilo. Hoje em dia eu ainda tenho uma pasta com referências de fotos de colegas que eu admiro muito, que me serviram de inspiração para outros pedidos. Então eu gosto de ter impresso papéis com as fotos, por mais que eu ainda tenha o computador aqui do meu lado e às vezes eu ainda tenho coisas salvas dentro do meu celular, eu tenho essa pasta que eu gosto de olhar. Esse pedido da Mache do Urso, como é que eu fiz então? Como é que eu sempre faço? A primeira coisa, depois que a cliente já pagou, que tá certo, então eu vou, né, deixar o pedido dela reservado e daí na semana que eu estou trabalhando. Então, essa semana toda, eu vou trabalhar com a Mache com o Urso. Então, na segunda-feira, fiquei o dia inteiro pesquisando referências, fazendo as minhas pesquisas, buscando coisas que já existem dentro da Mache do Urso. Então, como é que eu faço? Digito lá no Google, Mache e Urso, de biscuit. E aí eu olho o que as minhas colegas já fizeram. Olho todas as referências, todas, até eu me enjoar. E aí eu vou procurar mais especificamente os personagens, os bichinhos, né? Porque é o que mais me incomoda eu ter que criar uma coisa que eu ainda não fiz. Por exemplo, um bode, um lobo, umas coisas assim bem diferentes, né? Que eu vou fazer dentro do meu estilo. E aí entro lá no Elo 7... e digito Mache e Urso de biscuit, Mache e Urso topo de bolo, Mache e Urso lembrancinha. Lembram que eu passo o dia inteiro fazendo isso, então eu dedico 2 a 3 dias só buscando referências e pesquisando. Por enquanto não vou imprimir nada, eu não vou copiar nada, eu só estou olhando para que aquilo entre dentro da minha cabeça e eu absorva as coisas que estão por aí, para eu ver mais ou menos o estilo, como é que é o jeitinho de uma, como é que é o jeitinho de outra, e aí vou elaborando isso dentro da minha cabeça para eu fazer essa transformação. Depois de muita pesquisa, eu seleciono algumas fotos que eu prefiro, que eu escolhi dentro do meu estilo, né? Então eu seleciono e imprimo. Então, essas fotos eu coloco aqui na minha prancheta e eu vou olhando. Eu geralmente não copio, mas eu tiro um detalhe de uma, um detalhe de outra e dentro disso tudo eu vou colocar dentro do meu trabalho. Eu faço também uma pesquisa dentro do YouTube. Pesquiso lá, Mache e Urso passo a passo de biscuit. Mache e Urso de biscuit. E aí eu olho o que as colegas estão fazendo, que já fizeram também de passo a passo. Olho todos. Separe em uma pastinha, vou separando lá para assistir depois, todos os passo a passo que também já existem dentro desse tema. Por isso que eu quero que vocês entendam por que eu não faço muitos passo a passo, porque eles já estão aí. O da galinha pintadinha eu fiz da mesma forma, fazem anos que eu estou fazendo esse mesmo processo dentro do meu trabalho. Então, muitas vezes, quando vem a cliente, eu quero um trabalho, um pedido do Circo Rosa. Eu já tenho uma cartela enorme de Circo Rosa. Eu tenho Circo Rosa com dourado, eu tenho Circo Rosa com candy color, eu tenho Circo Rosa que não seja tão rosa, que seja mais colorido. Eu já tenho muitas opções porque eu já trabalhei muito. E aí eu vou oferecer o meu trabalho para a cliente. E dentro daquilo, ela ainda vai criar outros detalhes que eu posso modificar dentro da minha própria peça. E aí vou criando novos produtos dentro daquele tema, tá? Às vezes, as clientes mesmo,
Tem ideias mirabolantes, coisas assim, tipo, ah, Vivi, eu quero colocar a Masha e o urso num broche. O que você me sugere? Ah, Vivi, eu quero colocar a Masha e o urso como porta-recado, ou como, sei lá, um porta-canetas. O que você me sugere? Né? Um porta-doce. Eu nunca vi ninguém fazendo porta-doce. Os porta-doces, eles estão acabando, né? Eu tenho poucos pedidos de porta-doce. Mas enfim, né? Tem muitas colegas que ainda fazem. Então vocês entendam que também a cliente ajuda a gente nesse processo da criação. Ah, eu quero essa bonequinha que você já fez do jardim, mas eu quero da Masha. Como é que você pode fazer essa alteração? Então você tem que pensar na sua cabeça, relaxar e pensar assim, não, então eu vou criar as suas medidas, você tem que estar anotado dentro do seu caderno. Eu tenho um caderno aqui de anos que eu vou anotando, os passo a passo que você anota dentro do YouTube. Dentro desses passo a passo tem coisas que não se adequam ao nosso trabalho, como eu falei na galinha pintadinha. Tem alguns modelos que eu peguei e anotei o passo a passo, eu fiz e ficou muito grande. Outros ficou muito pequeno. E aí, como eu peguei de um e de outro e fiz uma misturança, o galo ficou pequeno, a galinha ficou grande. E aí, no segundo pedido que eu fiz, as peças ficaram mais harmônicas, porque eu fui ajeitando essas medidas de acordo com o que eu fui produzindo dentro do meu trabalho. Então, tenta devagarinho, colocando o seu estilo, o seu jeitinho. Mesmo quando a gente tem uma referência de uma colega que a gente ama, que a gente quer ser igual, porque eu também tenho, e mesmo assim a gente precisa acreditar mais no nosso trabalho, acreditar na nossa criatividade, a gente exercitar, treinar e confiar que isso é possível, porque eu fui uma pessoa que copiou muito e hoje eu tenho meu estilo. Se vocês virem a minha peça em qualquer lugar, vocês vão saber que é minha, mesmo com o molde. Essa LOL e muitas outras peças que eu vou passar para vocês olharem, muitas dessas peças foram feitas com o molde. O molde, ele não faz mágica. O molde é para ajudar a gente na produção, na agilidade, que a gente faça mais rápido, que dê uma estrutura de um tamanho, de pesos, para que a gente tenha um padrão dentro do nosso trabalho. Mas o molde, ele não se faz sozinho a peça. A gente tem que modelar, colocar os olhinhos, colocar a boquinha, colocar a mãozinha. Com o molde também é possível a gente ter o nosso estilo. Eu tinha muito medo de usar os olhos adesivos e ficar igual a todo mundo, porque eu tinha meu estilo de olhos, que eram os olhos pintados com a caneta. Eu tinha meu estilo de tamanho, eu já tinha o meu padrão, já tinha a minha pesagem, que eram os modelinhos que eu ensino aqui no canal, os vídeos mais antigos. E aí abrir mão disso tudo para eu usar um molde e ficar igual a todo mundo, só que aconteceu uma mágica. Eu consegui padronizar as minhas peças, eu consegui produzir com mais segurança, mais tranquilidade, porque uma peça assim eu faço em 2 dias, o que antes eu demorava uns 5, 6 dias às vezes para fazer, né? Então tudo isso, né, é um longo caminhar que a gente tem dentro do nosso artesanato. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco, tenha dado algumas ideias. É um jeito que eu faço, é a minha opinião pessoal, é o jeito que eu faço desde sempre que eu comecei. Sempre foi assim que eu fiz, mesmo copiando, eu imprimia as fotos e eu olhava lá e eu fazia as minhas medidas e na próxima peça eu já fazia do meu jeito. E aí, quanto mais a gente faz, mais fica diferente e mais a gente vai colocar a gente lá dentro. Não esquecendo que as fotos são importantíssimas para a divulgação de quem está vendendo pela internet. Aqui também, né, no canal tem vídeos específicos de foto, de como vender, do que você fazer se você está sem encomenda. Então tem uma maratona de vídeos para você fazer se você quiser e estiver perdida. E se você estiver me acompanhando até aqui, não esquece de deixar seu like. E te aguardo no próximo vídeo.